Vamos abrir para as perguntas, professor. Primeiro jovem que vai perguntar, por favor, fala o seu nome e pode fazer a sua pergunta para o professor. Boa noite, professor. Meu nome é Alan. Estão me ouvindo? Tá. Alan do quê? Alan Bogoricim. Eu primeiro queria fazer uma observação que, né, eu acho que a gente está percebendo que o Brasil tem muitos problemas, mas, dados todos os problemas do Brasil, ainda é um país muito amigável aos judeus, né? A gente está vendo o contexto mundial e isso é uma coisa muito boa. O brasileiro, muitas vezes, ele tende a trazer o argumento de que, olha, mas não tem como vencer o Hamas, não tem como vencer porque não são pessoas, são uma ideia, né? Eu acho um argumento bonito, né? Mas é um argumento, de novo, né? O brasileiro na sua bondade, na sua, né, de nunca ter vivido uma situação como essa, ele acaba sendo até um pouco ingênuo, né? E o que você diria para uma pessoa que vira para você e fala, não tem solução porque é uma ideia, não adianta combater porque vão aparecer outros, né? O que você falaria numa situação como essa? Olha, existem dois jeitos de você tem dois níveis de lidar com ideias problemáticas. Num nível, você precisa brecar e parar aqueles que estão implementando ou colocando aquela ideia na prática. E é isso que Israel precisa fazer agora com o Hamas. Então, por mais que você não mate a ideia, você precisa eliminar aqueles que estão conduzindo a ideia para a realidade. Assim, tá bom, a gente não tinha o nazismo até o Hitler, mas a gente tinha outras formas de antissemitismo, outros tipos de perseguições. E o nazismo não acabou. A gente eliminou o regime nazista e o seu líder maior, mas o nazismo continua aí. E provavelmente vai continuar para o resto da humanidade. O que nós temos que oferecer são ideias melhores do que aquela num nível mais profundo, filosófico, para matar a ideia ou para que aquela ideia não tenha apelo. Mas nem poder de execução. Isso é mais longo prazo e mais difícil. Você precisa lidar com a ameaça como ela está. Não importa que ela é fruto de uma ideia. Tem alguém ali que resolveu colocar um colete cheio de explosivo para executar aquela ideia. E aquela pessoa com aquele colete cheio de explosivo, ela não pode chegar aqui dentro ou perto das outras pessoas para se explodir. Você tem que brecar ela antes dela explodir, se explodir. Não importa que ela está dominada, levada por uma ideia horrível. Entendeu? São coisas separadas. Você precisa lidar com a prática do dia a dia. E acho que tem a ver com o que você falou. O brasileiro não sabe o que é a guerra. Mas aí eu também faço uma ressalva. A gente sabe muito bem o que é violência. O Brasil é um dos lugares mais violentos do mundo, mais violento do que todos esses lugares de guerra. Então, assim, na prática a gente sabe o que a gente quer para não viver em violência. A gente quer segurança. E a gente quer aqueles que são os criminosos presos. Muito bom. Mais uma pergunta. Rafael Harari, do Movimento Juvenil Betar. E eu tenho duas perguntas, uma teórica e outra mais prática. A primeira é a respeito do antisionismo que está em alta, entre aspas, hoje em dia. Você considera que existe alguma diferença entre o antissemitismo, que a gente vê há mais de 2000 anos, e o antisionismo atual? Você vê ele como uma faceta do antissemitismo? Isso é a parte teórica. E a prática é, você tem alguma ideia do que a gente, que está aqui agora, ou a gente aqui em São Paulo, no Brasil, o que a gente pode fazer para estar ajudando a disseminar a informação correta sobre essa guerra? É discutir com o pessoal nos comentários de posts que a galera está sendo pró-Hamas, pró-Palestina? É ignorar para não dar ibope? Qual que é a sua opinião sobre isso? Obrigado. Eu vou começar pela segunda parte. Eu acho que tem que contra-argumentar e discutir nos lugares certos. Não acho que tem que ir nas páginas daqueles que são apoiadores explícitos do Hamas e ficar dando engajamento para eles, porque não vai adiantar nada. Agora, nas outras discussões e espaços sérios e equilibrados,
aí precisa ter voz contrária. Porque tem gente que vai lá, fica lendo aqueles comentários e se pauta, ou se guia, ou forma a sua opinião em cima daquilo. Então, acho que é importante, sim, ser uma voz disseminadora. E, como eu falei, acho que o mais importante é levar os conteúdos bons para as outras pessoas. Sobre a outra parte da sua pergunta, né, que é a relação do antisionismo com o antissemitismo. Para mim, não existe diferença entre antisionismo e antissemitismo. Você pode criticar Israel sem ser antissemita e sem ser antisionita, né? Mas você não pode falar que Israel não tem o direito de existir, porque aí você está sendo antissemita. Você não quer que os judeus tenham uma garantia para a sua sobrevivência, que é um Estado e um lugar seu. O que é um Estado? É um território, uma terra, com um exército, onde você é o soberano e ninguém vai poder entrar ali. Quer dizer, vão tentar, mas aí você tem uma forma organizada de se defender. Porque se você está espalhado pelo mundo inteiro, você não tem um exército. Como é que você vai ter um exército? Como é que você vai ter uma força de segurança, um serviço de inteligência? Se você tem um pouquinho da população que está no Canadá, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, você está sozinho. Você depende da boa vontade do Canadá, da França, dos Estados Unidos e da Argentina. E você pode não ser a prioridade deles. Então você precisa ter um lugar seu, do mesmo jeito que os palestinos precisam ter um lugar deles. E aí eu entendo que você não está sendo antissemita.